Olá, meus caros ouvintes. Hoje eu quero abrir este vídeo com um sincero obrigado a três pessoas incríveis, cujos comentários verdadeiramente aqueceram meu coração. Tracy Archibald, de Ontário, Canadá. Shirley Haney, de Columbia, Missouri. E Angelia Ewington, de Flint, Michigan. Que alegria é ter vocês aqui. É verdadeiramente emocionante ver quão longe nossas histórias estão alcançando. E falando nisso, de onde vocês estão ouvindo agora? Deixem-me saber nos comentários. O escritório era um navio fantasma, à deriva na silenciosa, coberta de neve, extensão da véspera de Natal. Lá fora, a cidade tinha rendido-se ao feriado, sua energia frenética finalmente silenciada sob um cobertor de branco. Lá dentro, os únicos sinais de vida eram um zumbido solitário de um rack de servidor e o suave, rítmico toque do teclado de Maya Miller. Ela estava terminando um último relatório, uma solitária guardiã de farol em um mar de cubículos vazios. Seu foco era absoluto, um escudo contra a melancolia silenciosa da noite. Era uma habilidade aprimorada ao longo de uma vida de natais passados na periferia da alegria de outras pessoas. O trabalho era um conforto, uma equação previsível em um mundo que sempre tinha sido preenchido com variáveis. Uma súbita mudança no ar, um sutil deslocamento de energia fez os pelos finos em seus braços se levantarem. Ela não precisou olhar para cima para saber que ele estava lá. Seu chefe, Sr. Finney Vale, possuía uma presença que o precedia, uma aura de quieta intensidade que parecia baixar a temperatura de qualquer sala que ele entrava. Seus caros sapatos de couro não faziam som no carpete luxuoso. Mas ela sentiu sua quietude enquanto ele parava diretamente em frente à sua mesa. Ele não falou. O silêncio estendeu-se, pesado e carregado, puxando sua atenção da tela contra sua vontade. Lentamente, ela levantou sua cabeça. Ele ficou com uma postura rígida, suas mãos enfiadas fundo nos bolsos de suas calças impecavelmente feitas. Sua expressão, geralmente uma máscara de controle frio, ilegível, estava fraturada. Uma profunda tensão irradiava dele, visível no apertado de sua mandíbula e na tênue, quase imperceptível, tensão ao redor de seus olhos. Ele parecia um homem segurando uma tempestade. "Eu preciso de um favor", ele disse, e o som de sua voz, geralmente tão nítido e autoritário, era um baixo, tenso, arranhado. "Um favor que eu não tenho direito de pedir." Os dedos de Maya congelaram sobre as teclas. Isso era sem precedentes. Nos 2 anos que ela tinha trabalhado como sua assistente administrativa, suas interações tinham sido um modelo de distância profissional. Ele era o brilhante e exigente CEO. Ela era a eficiente, invisível engrenagem em sua máquina. "Claro, Sr. Vale", ela respondeu, sua própria voz soando anormalmente formal na vasta vastidão. "O que você precisa?" Ele finalmente encontrou seu olhar, e o desespero que ela viu lá era tão cru, era como um golpe físico. "Eu preciso que você finja ser minha esposa", ele declarou, as palavras caindo no silêncio como pedras em um lago congelado. Ele pausou, deixando a impossível declaração pairar no ar. "Amanhã." Maya olhou para ele, certa de que tinha ouvido mal. Sua mente correu, procurando por uma explicação lógica, uma piada, um bizarro teste de sua compostura. Mas o olhar em seu rosto era desprovido de humor. Era a expressão nua, sem verniz de um homem no absoluto fim de sua corda. Eu não entendo", ela gaguejou, o escudo de seu profissionalismo estilhaçando. Ele deu uma respiração profunda, instável, a primeira rachadura em sua formidável compostura. "Minha família", ele começou, as palavras cortadas. "Eles são controladores. O Natal com eles não é uma celebração. É um tribunal, uma revisão anual de minhas escolhas de vida. Eles têm me pressionado para me estabelecer, para apresentar uma frente estável pelo bem da imagem da família." Ele gesticulou vagamente em direção à janela para a cidade dormindo abaixo. "Eu preciso entrar naquela casa amanhã com uma parceira, uma esposa,
uma frente unida que eles não podem penetrar. Ele olhou de volta para ela, seu olhar intenso. Eu escolhi você porque você é discreta, você é profissional e você é a única pessoa nesta empresa inteira que me trata como um chefe, não um prêmio a ser ganho. A proposta era absurda, humilhante. Era um pedido para ser um adereço em seu drama familiar. Uma onda de indignação lavou sobre ela. Não, ela disse a palavra mais afiada do que ela pretendia. Ela levantou-se pegando seu casaco, seu coração batendo com uma mistura de choque e ofensa. Sinto muito, Sr. Vale, mas eu não posso fazer isso. Ela estava virando para sair para escapar da pura insanidade do momento quando sua voz a parou. Não era mais a voz de um CEO. Era quieta, despojada de toda a autoridade e entrelaçada com um desespero que era totalmente desarmante. $200.000, Maya. Ela congelou suas costas para ele. Eu vou transferir $200.000 para sua conta, ele continuou, sua voz baixa e urgente. Por 4 dias de seu tempo, de amanhã de manhã até o dia depois do Boxing Day, o número atingiu-a como uma força física, batendo o ar de seus pulmões. Não era apenas uma figura astronômica aleatória. Era a figura, a quantia exata necessária para pagar a hipoteca reversa, ameaçando engolir a pequena casa envelhecida de sua tia, o único lar real que Maya tinha jamais conhecido. Era a soma de todas as suas noites sem dormir, seus turnos duplos, suas silenciosas, frenéticas orações. Com seu coração martelando contra suas costelas, ela lentamente virou-se para encará-lo. A tempestade em seus olhos ainda estava lá, mas agora ela podia ver o homem naufragado em seu centro. Eu aceito. Ela sussurrou, as palavras sentindo-se estrangeiras em sua língua. Uma onda de profundo alívio lavou sobre suas feições, suavizando as linhas duras de seu rosto por um segundo fugaz. Ele deu um único aceno afiado. Mas tão rapidamente o alívio se foi, substituído por uma expressão de grave seriedade. Bom, ele disse, sua voz recuperando uma lasca de seu comando usual. Mas há uma condição, uma regra que não pode sob nenhuma circunstância ser quebrada. O jeito que ele disse isso, o súbito frio que retornou ao seu tom, enviou um calafrio involuntário por sua espinha. O acordo tinha sido feito, mas o verdadeiro custo estava ainda para ser revelado. A caminhada para seu escritório foi os mais longos 10 jardas da vida de Maya. O silêncio entre eles não era mais apenas a ausência de som. Era uma entidade viva, espessa com o peso da transação que tinha acabado de ocorrer. Ele liderou o caminho, sua postura mais uma vez ereta e inflexível, o homem desesperado de seu cubículo substituído pelo formidável CEO. Seu escritório era uma fortaleza minimalista de vidro e aço flutuando alto acima da cidade. Era um espaço desenhado para controle, para poder, para decisões que moldavam mercados e vidas. Esta noite parecia um tribunal. Um elegante, impossivelmente fino tablet jazia na superfície polida de sua maciça mesa, brilhando com a fria luz azul-branca de um documento legal. Ele não pediu para ela sentar. Ele ficou no lado oposto da mesa, criando uma barreira entre eles. A regra é simples, Finian disse, sua voz desprovida de qualquer calor. Era o mesmo tom que ele usava ao discutir relatórios de lucros trimestrais, nítido, desapegado e absoluto. Isso é uma performance, um arranjo de negócios. Sob nenhuma circunstância devemos nós desenvolver sentimentos românticos genuínos um pelo outro. Ele pausou, seu olhar afiado e analítico, como se buscando em seu rosto por qualquer sinal de responsabilidade emocional. Se qualquer um de nós, ele continuou, enfatizando cada palavra, começar a sentir qualquer forma de apego autêntico, o contrato exige uma confissão imediata. Após essa confissão, o acordo é instantaneamente terminado. O sangue de Maya correu frio. Era um castigo por ter um coração, uma salvaguarda desenhada não para proteger o contrato, mas para protegê-lo.
E há uma segunda parte para essa condição. Ele acrescentou, seu tom tornando-se ainda mais clínico para evitar quaisquer conflitos de interesse ou complicações residuais após o arranjo ser concluído. Sua posição será transferida. Um papel comparável já foi assegurado para você em nossa sede em Seattle. É uma promoção tecnicamente. Um corte limpo, uma cláusula de descarte. Para Maya, que tinha passado sua vida sendo movida de um lugar para outro, uma hóspede perpétua na vida de outras pessoas, as palavras eram um eco familiar, doloroso. Ela estava sendo contratada para ser uma fixação temporária com sua obsolescência já planejada. Mas os $200.000 eram uma tangível, transformadora de vida, realidade. Isso era apenas negócios. Ela podia lidar com isso. Ela tinha que. Eu entendo, ela disse, sua voz firme, apesar do tremor que ela sentia por dentro. Com uma mão trêmula, ela esticou para o tablet e assinou seu nome na linha digital. A palavra aceito brilhou na tela, selando seu destino. Uma última coisa, ele disse, sua voz suavizando quase imperceptivelmente. Ele moveu-se de trás da mesa, sua presença subitamente preenchendo o espaço ao redor dela. Minha família é tradicional. A história precisa ser convincente. Nós precisamos de uma fundação. Ele alcançou em seu bolso e produziu uma pequena caixa de veludo. Ele abriu-a. Dentro, aninhado contra o tecido escuro, estava um anel. Era uma banda simples, elegante, com uma única pedra clara que parecia capturar e segurar a fria luz do escritório. Era discreto, de bom gosto, e irradiava uma quieta qualidade de velho mundo. Nós casamos 1 mês atrás, ele disse, sua voz um baixo murmúrio, como se a treinando para um papel. Uma cerimônia secreta. Foi impulsivo, um turbilhão. Nós estávamos profundamente apaixonados e não queríamos a interferência de minha família. Ele pegou sua mão esquerda. Seus dedos eram frios, seu toque inesperadamente gentil enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. O deslizar do metal frio contra sua pele foi uma súbita e surpreendente faísca de calor na sala estéril. Ele se acomodou na base de seu dedo, seu peso tanto estrangeiro quanto profundo. Um símbolo de uma mentira que já estava começando a sentir-se perigosamente real. Ela olhou do anel para seu rosto. Ele estava olhando para baixo para sua mão, sua expressão ilegível. Bem-vinda à família Vail, Sra. Vail. Ele disse, sua voz mais uma vez formal. Mas enquanto ele levantava sua cabeça, seus olhos encontraram os dela. E por uma fração de segundo, ela viu algo cintilar em suas profundezas. Um lampejo de uma emoção que ela não podia decifrar. Um fantasma de vulnerabilidade que se foi tão rapidamente quanto apareceu. A viagem para a propriedade Vail foi um ensaio silencioso. Finian dirigiu com uma intensidade focada, quase sombria, as luzes festivas da cidade borrando em riscos de cor passando pelas janelas. Maya sentou-se ao lado dele, o peso desconhecido do anel em seu dedo. Um constante e frio lembrete do papel que ela estava prestes a desempenhar. O carro em si era uma bolha de quieta tensão. Um contraste nítido com o mundo lá fora que estava zumbindo com genuíno espírito natalino. Eles viraram da estrada principal e passaram por um conjunto de imponentes portões de ferro. Uma longa, sinuosa entrada de automóveis cortava através de uma paisagem de antigas árvores cobertas de neve, finalmente revelando a casa. Não era um lar, era uma declaração. Uma mansão de pedra extensa, sua arquitetura severa e inflexível, brilhava com milhares de luzes brancas perfeitamente colocadas. O efeito não era de calor ou boas-vindas, mas de uma fria, cristalina perfeição, como um palácio esculpido no gelo. Enquanto Finian estacionava o carro, ele virou-se para ela, sua expressão séria. Apenas siga minha liderança. Não os deixe ver que você está nervosa. Eles se alimentam de fraqueza. Antes que ela pudesse responder, a pesada porta de carvalho da mansão abriu-se,
Uma mulher estava silhueta no brilho quente da entrada. Sua postura era reta como um bastão, sua presença tão formidável quanto a própria casa. Enquanto eles se aproximavam, Maia podia ver seu rosto, elegante, de feições marcantes e adornado com um sorriso que era uma obra-prima de engenharia social. Não alcançava seus olhos. Finian, a mulher disse, sua voz suave como mármore polido. Você está atrasado. Seu olhar deslizou de seu filho para Maia, seus olhos conduzindo uma avaliação rápida, desdenhosa. E esta deve ser a surpresa. Mãe, esta é Maia. Finian disse, sua voz firme. Ele moveu-se para o lado de Maia, sua mão repousando possessivamente na parte inferior de suas costas. O gesto foi um sinal claro, uma reivindicação pública. O calor de suas palmas infiltrou-se através do tecido de seu casaco, um pequeno ponto de calor na atmosfera fria. Minha esposa. Se Eleonor Vale estava chocada, ela não deu sinal, a não ser por um aperto fracionário de seu sorriso. Esposa, ela repetiu, a palavra com gosto estrangeiro em sua língua. Quão inesperado. A próxima hora foi um borrão de apresentações. Maia foi apresentada a um tribunal de rostos perfeitamente vestidos, sutilmente hostis. Lá estava o pai de Finian, um distante patriarca de cabelos prateados, que a reconheceu com um aceno brusco antes de virar-se. Seu irmão mais velho, cujo aperto de mão era frouxo, e cujos olhos estavam cheios de um ceticismo entediado, e sua irmã mais nova, Clara, uma mulher com um brilho predatório em seu olho e um sorriso que era uma cópia carbono do de sua mãe. O ar na sala de estar era fino e quebradiço, cada palavra falada pesada com anos de ressentimentos e rivalidades não ditas. Eles desempenharam seus papéis. Finian era o marido atencioso, devotado, nunca se afastando muito do lado de Maia. Seu toque uma constante pressão reconfortante. Ele recontou sua história ensaiada, o romance turbilhão, a fuga secreta com um charme suave, convincente que Maia achou tanto impressionante quanto profundamente inquietante. O verdadeiro teste veio no jantar. A sala de jantar era cavernosa, a mesa uma extensão de milhas de mogno polido e prata brilhante. A conversa era um campo minado de insultos velados e golpes passivo-agressivos, todos direcionados a Finian sob o pretexto de educada inquirição. Foi Clara quem disparou o primeiro tiro direto em Maia. É tão engraçado, Maia, ela disse, sua voz pingando com falsa doçura enquanto ela colocava seu copo de vinho. Finian nunca te mencionou, nem uma vez. Para um homem tão loucamente apaixonado, ele era terrivelmente discreto. Ela inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando. Onde exatamente vocês dois se conheceram? A mesa caiu em silêncio. Todo o olho virou-se para Maia. Seu coração martelou contra suas costelas. Era um detalhe que eles tinham negligenciado, um buraco em sua ficção cuidadosamente construída. Ela sentiu o calor subir em suas bochechas, sua mente uma frenética tábula rasa. Ela estava prestes a gaguejar alguma patética, pouco convincente resposta, quando ela sentiu um aperto firme em sua mão debaixo da mesa. O aperto de Finian era um comando silencioso. Eu tenho isso. Ele inclinou-se para trás em sua cadeira, sua expressão relaxada, quase divertida. Ele olhou diretamente para sua irmã, seu olhar frio e inabalável. Nós nos conhecemos em um lugar onde pessoas são honestas e o café é barato, ele disse, sua voz calma e clara. Ele deu à mão de Maia outro gentil aperto. Um lugar onde você não seria pega morta, Clara. Uma coletiva, aguda inspiração de ar ondulou ao redor da mesa. A resposta não foi apenas uma defesa. Foi um contra-ataque. Um dardo perfeitamente mirado que atingiu seu alvo com precisão mortal. O sorriso de Clara vacilou, um brilho de raiva genuína piscando em seus olhos. Finian virou sua cabeça para olhar para Maia.
E naquele momento, sob o brilho do escrutínio hostil de sua família, ele lhe deu um olhar que era algo mais do que performance. Era um olhar de aliança, de vitória compartilhada, pela primeira vez desde que ela tinha entrado nesta gaiola dourada. Maya sentiu um cintilar de algo inesperado. Ela sentiu como se eles fossem uma equipe. Após a tensa, protraída provação do jantar, Ellen Vale levantou-se de seu assento, sua expressão uma máscara de praticada hospitalidade. Foi um longo dia, ela anunciou, seu olhar varrendo Finian e Maya. Tenho certeza que vocês dois estão exaustos. Ela os conduziu pela grande escadaria curva, seus saltos clicando suavemente no mármore. O corredor do segundo andar era uma longa galeria de retratos ancestrais, seus olhos pintados parecendo seguir cada movimento de Maya. Eleanor parou diante de um conjunto de portas duplas no final do corredor. Como seus recém-casados, ela disse, virando-se para eles com um sorriso que continha um distinto brilho malicioso. Eu tomei a liberdade de preparar a suíte master de hóspedes para vocês. Eu confio que vocês a acharão confortável. A implicação não dita pairava no ar, espessa e sufocante. Era um movimento estratégico, um teste desenhado para ver se seu casamento podia resistir à pressão da proximidade forçada. A suíte era deslumbrante. Era maior que o apartamento inteiro de Maya, com uma cama de 4 colunas que dominava o centro da sala, uma lareira com brasas brilhando suavemente e uma varanda privada com vista para os jardins cobertos de neve. Era um quarto construído para intimidade, para romance. Para eles, gaiola lindamente decorada. No momento em que a porta clicou fechada atrás de Eleanor, a frágil aliança que eles tinham formado no jantar evaporou. O ar estalou com uma nova tensão palpável. Eles estavam em lados opostos do vasto quarto, dois estranhos forçados em um espaço compartilhado, íntimo. Eu pego o sofá, Finian disse imediatamente, sua voz plana. Ele não olhou para ela, já tirando seu paletó e jogando-o em uma cadeira com um gesto cansado. O homem confiante que tinha tão habilmente a defendido no jantar se foi, substituído por um estranho guardado, distante. Eles se moveram pelo espaço com uma coreografia cuidadosa, desajeitada, evitando contato visual, cada um agudamente ciente da presença do outro. O silêncio era mais alto do que qualquer conversa. Maya retirou-se para o cavernoso banheiro de mármore para se trocar, seu coração batendo forte. Quando ela emergiu em um simples conjunto de pijama de algodão, ele já estava acomodado no longo sofá de veludo. Um único cobertor puxado até seu peito, suas costas para ela. O sono não veio facilmente. Maya jazia rigidamente no centro da enorme cama, os lençóis de linho fino sentindo-se frios contra sua pele. Ela ouviu o som de sua respiração quieta, uniforme do outro lado do quarto, um ritmo estranho e inquietantemente íntimo na escuridão. Horas depois, ela foi puxada de um leve, inquieto cochilo por um som. Era um baixo, gutural ruído espesso com dor. Ela sentou-se, seus sentidos em alerta máximo, e ouviu. Ele veio novamente, um grito sufocado da direção do sofá. Impulsionada por um instinto que ela não entendia, ela escorregou para fora da cama. O chão estava frio sob seus pés descalços, enquanto ela rastejava pelo quarto. Na luz tênue filtrando pelas portas da varanda, ela podia vê-lo. Ele não estava mais deitado pacificamente. Ele estava contorcido, emaranhado no cobertor, seu corpo rígido com tensão. Seu rosto, geralmente tão controlado, era uma máscara de angústia. Não, ele murmurou, sua voz um sussurro áspero quebrado pelo sono. Por favor, não vá. As palavras eram um cru, desprotegido apelo, um vislumbre de um inferno privado. Ela não tinha direito de testemunhar. O poderoso, intocável CEO se foi. Em seu lugar estava um homem preso em um pesadelo. Suas defesas completamente desmanteladas. Uma onda de compaixão tão forte que era quase uma força física lavou sobre ela.
Ela anulou as regras de seu contrato. O constrangimento entre eles, tudo. Ela ajoelhou-se no chão ao lado do sofá, sua mão pairando sobre seu ombro por um momento, antes que ela encontrasse a coragem de tocá-lo. Fine, ela sussurrou, sua voz suave. Ela gentilmente sacudiu seu ombro. Fine, acorde. Tá tudo bem. Você está apenas sonhando. Ele acordou com um gaspe afiado, irregular, seus olhos voando abertos. Eles estavam arregalados com um selvagem pânico primal. Ele olhou para ela, mas por um segundo aterrorizante, ele não pareceu vê-la. Ele estava olhando através dela, ainda preso nas gavinhas de seu sonho. E naquele momento, ela o viu. Verdadeiramente o viu. A máscara do CEO calculista, a fria armadura do Ardvel, tudo se foi. Despido pela noite, ele era apenas um homem, assombrado, vulnerável e totalmente sozinho. Uma frágil, não dita trégua se estabeleceu entre eles na luz da manhã. A compartilhada, secreta vulnerabilidade da noite tinha mudado algo. Eles se moveram um ao redor do outro com uma nova, cautelosa consciência, o constrangimento substituído por uma quieta, hesitante curiosidade. Quando seus olhos se encontraram sobre a mesa do café da manhã, ele não desviou o olhar. Ele segurou o olhar dela por uma fração de segundo, um silencioso reconhecimento do momento que ela tinha testemunhado, um brilho de gratidão nas profundezas de sua expressão guardada. Manhã de Natal na propriedade Vale não foi um evento de alegre, caótico rasgar de papel. Era um assunto formal, quase solene, realizado na grande sala de estar. A família reuniu-se, seus rostos compostos, enquanto um membro da equipe uniformizado apresentava a cada pessoa presentes requintadamente embrulhados, ostensivamente caros. Era uma performance de afeto, uma transação de bens de luxo sem nenhum sentimento real anexado. Quando o membro da equipe se aproximou de Maya, ela sentiu um familiar rubor de ansiedade. Ela não tinha nada para Finian. No turbilhão das últimas 24 horas, o pensamento nem sequer tinha ocorrido a ela. Eu não sabia, ela começou, sua voz, um baixo murmúrio destinado apenas a ele, enquanto ele sentava ao lado dela no sofá de brocado de seda. Está tudo bem, ele interrompeu suavemente, sua voz igualmente quieta. Eu não te dei nada também. Nós somos recém-casados. Nossa presença é o presente. Sua desculpa pública foi perfeita, mas o breve, reconfortante olhar que ele lhe deu pareceu privado e real. Mais tarde, depois que a cerimônia oca foi completa, Maya escapou para o único quarto na casa que parecia um santuário, a biblioteca. Eram 2 andares de livros do chão ao teto, o ar espesso com o cheiro de papel velho e couro. Ela estava passando seus dedos pela lombada de um volume gasto quando ele a encontrou. Ele ficou na porta, observando-a por um momento antes de falar. Eu menti, ele disse suavemente. Ele caminhou em direção a ela, suas mãos atrás de suas costas. Ele parou em frente a ela e trouxe suas mãos para frente. Ele estava segurando um pequeno, desajeitadamente embrulhado pacote. O papel estava amassado, a fita adesiva irregular, como se tivesse sido embrulhado com pressa por alguém não acostumado à tarefa. Ela pegou dele, seus dedos roçando os dele. Dentro, aninhado em papel de seda, estava um livro. Era uma pequena primeira edição de capa dura de O Pequeno Príncipe. O mesmo livro que ela tinha mencionado de passagem semanas atrás durante uma conversa sobre uma campanha de alfabetização de caridade. Ela tinha dito que era o único livro de sua infância constantemente em mudança que ela tinha sempre tentado encontrar novamente. Como você, ela sussurrou, sua garganta apertada com uma emoção que ela não podia nomear. Ela olhou para ele, seus olhos arregalados com descrença. Eu escuto quando você fala, Maya. Ele respondeu simplesmente, sua voz quieta. A declaração foi uma confissão, uma admissão de que ele a via como mais do que apenas uma assistente eficiente, que suas palavras registravam e tinham significado para ele. Lágrimas picaram seus olhos. Isso era mais do que um presente. Era a prova de que ela era vista, que ela importava.
Oprimida, ela sentiu um desejo desesperado de lhe dar algo em troca. Algo real nesta casa de gestos ocos. Espere aqui, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Ela apressou-se de volta para a suíte de hóspedes e recuperou a única folha de papel que ela tinha enfiado em sua bolsa. Era um pequeno rascunho que ela tinha desenhado tarde na noite anterior. Incapaz de dormir. Um simples desenho a carvão da vista de sua varanda. Uma solitária árvore de carvalho coberta de neve em contraste nítido contra o céu de inverno. Ela retornou à biblioteca e entregou-o a ele sem uma palavra. Era uma simples, profundamente pessoal oferta, a única coisa de valor que ela tinha para dar. Ele pegou o papel dela, seu olhar caindo para o rascunho. Ele olhou para ele, sua expressão ilegível. Ele passou seu polegar gentilmente sobre as linhas de carvão, um gesto de inesperada reverência. Quando ele finalmente olhou para cima, a fria máscara analítica se foi. Seus olhos estavam preenchidos com uma crua, desprotegida emoção que a fez prender a respiração. Ele olhou para o simples desenho como se fosse a coisa mais valiosa que ele tinha jamais segurado. Em uma casa cheia de objetos inestimáveis, este pequeno pedaço de papel, este fragmento de sua alma, foi o primeiro presente de Natal real que ele tinha recebido em muito tempo. A troca de presentes tinha irrevogavelmente mudado o chão sob eles. As pequenas ofertas pessoais, um livro lembrado, um rascunho sincero, tinham criado um laço que era mais forte e mais real do que qualquer intimidade fingida que eles tinham desempenhado para sua família. Um fio invisível agora os conectava. Um segredo compartilhado de sentimento genuíno em uma casa desprovida dele. Mais tarde naquela tarde, enquanto grossos, silenciosos flocos de neve começavam a cair de um céu cinza-pérola, a atmosfera opressiva da mansão tornou-se insuportável. A família tinha dispersado para seus respectivos cantos, deixando um vácuo de silêncio tenso. Eu preciso de um pouco de ar, Finian anunciou abruptamente, aparecendo ao lado de Maya enquanto ela olhava pela janela. Caminhe comigo. Não era um pedido, mas o olhar em seus olhos era um convite, um apelo por uma fuga temporária. Eles se agasalharam em casacos pesados e saíram para o mundo branco silenciado. O ar estava fresco e limpo, um bem-vindo antídoto para a sufocante quietude da casa. Eles caminharam sem destino, seus passos abafados pela camada fresca de neve. Sua respiração formando plumas no ar frio. Aqui, longe dos olhos curiosos e silêncios julgadores de sua família, as paredes entre eles começaram a desmoronar. A barreira formal de chefe e empregado de empreiteiro e contrato dissolveu-se na névoa de inverno. Eu costumava amar isso, ele disse, sua voz quieta enquanto ele olhava para a neve caindo, antes que se tornasse apenas o pano de fundo para a Inquisição anual. Ele falou da imensa e esmagadora pressão de ser um Vale, o fardo solitário de um nome que era tanto um privilégio quanto uma prisão. Ele não falou com autopiedade, mas com uma resignação cansada que ressoava com uma profunda tristeza oculta. Encorajada por sua honestidade, Maya encontrou-se compartilhando pedaços de sua própria história. Ela falou de sua infância, uma colcha de retalhos de diferentes lares e famílias temporárias, da constante dor corrosiva por um lugar para verdadeiramente pertencer. Ela falou de sua tia, a única constante em sua vida, e do amor feroz e protetor que ela sentia pela mulher que lhe tinha dado um lar quando ninguém mais o faria. Eles eram apenas duas pessoas caminhando na neve, compartilhando as quietas verdades de suas vidas. Enquanto eles se aventuravam mais fundo na floresta que fazia fronteira com a propriedade, Maya, distraída pela beleza de um cardeal empoleirado em um galho carregado de neve, não viu a raiz retorcida escondida logo abaixo da neve em pó. Seu pé prendeu e uma dor aguda, ardente, subiu por seu tornozelo. Ela gritou, tropeçando, seu equilíbrio se foi. Antes que ela pudesse atingir o chão, ele estava lá.
Ele moveu-se com uma velocidade e instinto que a atordoaram. Um braço forte envolveu sua cintura, puxando-a para trás da queda e a estabilizando contra seu sólido corpo. "Você está bem?" ele perguntou, sua voz entrelaçada com genuína preocupação. "Eu acho que sim", ela disse, fazendo uma careta enquanto tentava colocar peso em seu pé. A dor foi imediata e aguda. "Não, eu acho que torci." Sem um momento de hesitação, ele agiu. "Não se mova." Ele ajoelhou-se na neve, seu movimento suficiente e seguro, enquanto ele gentilmente examinava seu tornozelo. "Está inchando", ele diagnosticou, seu tom mudando para a calma autoridade de um médico. E então, antes que ela pudesse protestar ou mesmo processar o que estava acontecendo, ele levantou-se, abaixou-se e a pegou sem esforço em seus braços. O mundo inclinou-se e, subitamente, ela estava sendo segurada firmemente contra seu peito. O gesto foi tão inesperado, tão primal em sua força e cuidado, deixou-a sem fôlego. Ele começou a caminhada de volta para casa, carregando-a como se ela pesasse nada. Ela estava agudamente ciente de tudo. O batimento cardíaco constante, rítmico de seu coração contra sua orelha, a força sólida de seus braços ao redor dela, o cheiro de pinho e ar frio que agarrava-se ao seu casaco. De volta ao calor de sua suíte, ele gentilmente a depositou no sofá. Ele cuidou de seu tornozelo com uma surpreendente ternura, seu toque firme e clínico, ainda assim profundamente gentil. Ele envolveu-o habilmente, seus dedos movendo-se com uma praticada e calmante confiança. O contato foi diferente dos calculados toques públicos que ele tinha usado antes. Isso não era uma performance. Isso era real. Sua proximidade era avassaladora, seu cuidado focado e ato de intimidade mais potente do que qualquer beijo. Enquanto ele ajoelhava-se diante dela, sua cabeça curvada em concentração, ela podia sentir a inegável atração entre eles, uma força magnética que nada tinha a ver com seu contrato e tudo a ver com o homem que estava tão gentilmente cuidando dela. A festa anual de Natal dos Vale era o evento principal do feriado, um grande evento onde os pais de Finian exibiam sua riqueza e influência. A casa, já opulenta, foi transformada em um espetáculo cintilante de excesso festivo. Centenas de convidados, um verdadeiro quem-é-quem da elite da cidade, preencheram os quartos com uma cacofonia de risos polidos e fofocas sussurradas. Maia, com seu tornozelo cuidadosamente enfaixado e apoiado em um banquinho de veludo, sentiu-se como uma exibição em um museu. Ela estava sentada em um recanto ligeiramente isolado do salão principal, uma posição estratégica escolhida por Finian para minimizar sua necessidade de andar. Ele não a tinha deixado de seu lado por mais do que alguns minutos de cada vez, desempenhando o papel do marido devotado, atencioso à perfeição. Ele trouxe-lhe bebidas, apresentou-a a alguns poucos convidados selecionados com um braço orgulhoso ao redor de seus ombros e desviou quaisquer perguntas intrusivas com uma autoridade sem esforço, encantadora. Sua performance era impecável, impecável demais. O jeito que ele olhava para ela, a mão proprietária em seu ombro, o suave murmúrio de sua voz em seu ouvido enquanto ele apontava um convidado particularmente ridículo. Tudo parecia perigosamente, inebriantemente real. Eles estavam compartilhando um momento quieto, rindo de uma piada privada quando Clara se materializou diante deles. Um sorriso triunfante, venenoso em seu rosto. Ela estava segurando um pequeno galho festivo em sua mão. Bem, ela ronronou, balançando a planta diretamente acima de suas cabeças. Era um galho verde exuberante com bagas brancas peroladas. Visco, olhem onde vocês estão sentados. Vocês não podem quebrar com a tradição, podem? Um silêncio caiu sobre a vizinhança imediata. Vários convidados viraram-se para observar, seus olhos brilhando com antecipação. Era uma armadilha,
um teste público de sua autenticidade, e Clara era sua alegre arquiteta. O ar estalou com expectativa. Finian ficou parado. Ele olhou do rosto presunçoso de sua irmã para a multidão expectante, e então seus olhos encontraram os de Maia. A máscara encantadora caiu, e em seu olhar ela viu uma única pergunta silenciosa. O que fazemos? Era isso, o precipício. Seu coração martelou contra suas costelas. Ela podia balançar a cabeça, rir disso como um jogo bobo, e eles podiam suportar a fofoca que se seguiria. Mas enquanto ela olhava para ele, para o homem que a tinha defendido, cuidado dela e compartilhado seus segredos com ela, ela percebeu que ela não queria. Ela lhe deu o mais mínimo, quase imperceptível aceno. Está tudo bem, permissão concedida. Ele virou sua atenção total de volta para ela, o resto do quarto deixando de existir. O mundo estreitou-se para o espaço entre seus rostos. Ele inclinou-se lentamente, dando-lhe toda a chance de se afastar. Sua mão subiu para acariciar sua bochecha, seu polegar acariciando sua pele em um gesto de ternura de tirar o fôlego. E então ele a beijou. Começou como uma performance, um suave, casto, pressionar de lábios para o benefício de sua audiência. Mas no momento em que seus lábios tocaram, um choque de eletricidade, puro e inegável, disparou através deles ambos. A performance estilhaçou, o beijo aprofundou-se, tornando-se algo mais inteiramente. Era suave buscando, e preenchido com todas as palavras não ditas, os olhares compartilhados e as frágeis, brotantes emoções dos últimos 2 dias. Foi uma confissão. O rugido da festa desvaneceu-se para um zumbido distante. Não havia contrato, nem família, nem pretexto. Havia apenas o calor de seus lábios nos dela, a força gentil de sua mão em seu rosto, a vertiginosa, aterrorizante, bela verdade do momento. Quando ele finalmente se afastou, eles estavam ambos abalados, sua respiração irregular. Eles se entreolharam, o choque e a admiração do que tinha acabado de acontecer refletidos em seus olhos arregalados. O beijo não tinha sido uma mentira. E naquela compartilhada realização silenciosa, eles ambos souberam com uma aterrorizante certeza que eles tinham acabado de quebrar a regra mais importante de todas. Os aplausos e murmúrios apreciativos dos convidados ao redor eram um ruído distante, sem sentido. Finian e Maia estavam presos na bolha de seu próprio choque silencioso compartilhado. Sem uma palavra, Finian levantou-se, sua expressão uma máscara apertada. Ele gentilmente pegou a mão dela, ajudou-a a ficar de pé e, com um aceno de cortina para os espectadores aturdidos, a guiou para fora do salão de baile. Ele a conduziu através de uma série de corredores silenciosos, seu aperto em sua mão firme e inabalável, até que eles alcançaram o santuário da biblioteca. Ele fechou as pesadas portas de carvalho atrás deles, mergulhando o quarto em um silêncio abafado, íntimo, quebrado apenas pelo estalar do fogo. Ele soltou a mão dela e caminhou até a lareira, virando suas costas para ela. Ele apoiou suas mãos na lareira de mármore, seus ombros rígidos com tensão. Aquilo não deveria ter acontecido. Ele disse, sua voz um baixo, áspero, arranhado, que foi engolido pela vastidão do quarto. Maia estava de pé junto à porta, seu coração ainda batendo, um ritmo frenético, instável. O fantasma do beijo permaneceu em seus lábios, uma quente, formigante lembrança de sua transgressão. Nós quebramos a regra, ela sussurrou. As palavras sentindo-se como um veredito final condenatório. A realidade de sua situação desabou sobre ela com força brutal. O contrato, a cláusula de confissão, a transferência, o corte limpo, o fim. Ele finalmente virou-se para encará-la, e a angústia em seus olhos era tão profunda que lhe roubou a respiração. O frio controlado se foi, substituído por um homem dilacerado por suas próprias leis impossíveis. O contrato é claro, ela continuou,
sua voz tremendo enquanto ela se forçava a falar a verdade que eles ambos estavam evitando. Nós temos que terminar isso agora. As palavras pairaram entre eles, uma sentença de morte para algo que tinha apenas começado a viver. O pensamento de partir, de ser enviada para Seattle, de nunca mais vê-lo, exceto como um nome em um memorando corporativo, era uma dor física, uma aguda e retorcida dor em seu peito. Eu não quero, ele admitiu. A confissão arrancada dele, um som cru, desesperado. Ele deu um passo em direção a ela, suas mãos cerradas em punhos ao lado de seu corpo. Eu não quero que isso termine, Maya. Suas palavras, um espelho do apelo frenético em seu próprio coração, romperam sua resolução. Eu também não. Ela confessou, sua voz falhando, o som frágil no quarto quieto. Eles se entreolharam através do espaço, presos em um impossível, agonizante impasse. O mesmo contrato que os tinha unido agora exigia sua separação, assim como eles tinham finalmente, irrevogavelmente, encontrado um ao outro. Eles estavam ligados por uma regra que eles ambos tinham voluntariamente, imprudentemente, quebrado. Ele fechou a distância entre eles, parando a apenas polegadas dela. Ele não a tocou, mas ela podia sentir o calor irradiando dele. Podia ver o desesperado conflito guerrendo em seus olhos. Nós temos mais um dia, ele disse, sua voz um baixo, suplicante sussurro. Amanhã, Boxing Day. O acordo não está oficialmente terminado até a manhã seguinte. Ele olhou para ela, seu olhar intenso buscando. Vamos fingir por mais um dia. Não para minha família, para nós. Vamos fingir que isso é real apenas até que tenhamos que partir. Era um tolo, imprudente pedido, um adiamento da inevitável dor. Mas enquanto ela olhava em seus olhos, ela soube que ela era tão tola, tão imprudente. Ela queria mais um dia desta bela, impossível verdade. Ela deu um lento, deliberado aceno. Mais um dia. Seu último dia na propriedade Vail foi uma obra-prima de tortura agridoce. Seu acordo de fingir por nós tinha apagado os últimos vestígios de performance. O que restou foi algo dolorosamente, lindamente real, vivido sob a sombra de um relógio que tic-taqueava. Cada risada compartilhada parecia mais preciosa, cada olhar roubado mais profundo, porque eles ambos sabiam que era finito. A mudança em sua dinâmica foi uma força palpável, e mesmo a família Vail, mestres em observar sutilezas sociais, não podia perdê-la. O desesperado afeto performático do primeiro dia tinha sido substituído por uma quieta, confiante intimidade. O jeito que ele instintivamente alcançava sua mão. O jeito que ela se inclinava para ele quando ele falava. Os fáceis sorrisos compartilhados que passavam entre eles. Era uma dança natural sem emendas. Sua autenticidade teve um efeito inesperado. Ver seu filho genuinamente feliz, genuinamente conectado a alguém, pareceu desarmar o distante patriarca. O pai de Finian envolveu Maya em uma breve, surpreendentemente agradável conversa sobre seu interesse em arte. Clara, tendo perdido sua arma primária, recuou para um silêncio taciturno. A transformação mais surpreendente foi em Eleanor. Durante um momento quieto na tarde, ela encontrou Maya sozinha, olhando para as fotos da família em um piano de cauda. Ele é diferente com você, Eleanor declarou, sua voz mais suave do que Maya jamais a tinha ouvido. Não era uma acusação. Era uma simples, sem adornos, observação. Ela olhou para Maya e pela primeira vez seu sorriso não era uma arma social, mas um pequeno gesto hesitante de aprovação. É bom ver. Eles estavam vendendo a mentira tão perfeitamente que tinha convencido a todos, incluindo a família, que ela foi desenhada para enganar. A ironia foi um afiado e doloroso torção no coração de Maya. O ponto de ruptura, a intrusão final da realidade, veio não de um membro da família, mas da vibração de seu telefone. Ela se desculpou e pisou em um frio,
isolado terraço de pedra para atender. Era sua tia. Sua voz era uma cascata de alegre, lacrimoso alívio. O banco tinha ligado. A transferência bancária tinha sido compensada. O pagamento foi aceito. A casa estava segura. Era deles, livre e clara. Você conseguiu, Maia, sua tia chorou. Eu não sei como, mas você nos salvou. É um milagre de Natal. Maia inclinou-se contra o frio corrimão de pedra, o mundo inclinando-se sob seus pés. A notícia deveria ter sido uma onda gigante de alívio, a culminação triunfante de seu sacrifício, mas em vez disso sentiu-se como uma sentença de morte. A razão para o contrato, toda a fundação de sua presença nesta casa e em sua vida, tinha ido embora. Ela não tinha mais desculpas. O jogo estava acabado. Ela encontrou Phineas na biblioteca, olhando para o fogo. Ele olhou para cima enquanto ela entrava, seu rosto abrindo-se em um sorriso caloroso, genuíno que vacilou no momento em que ele viu sua expressão. "O que é?" ele perguntou, sua voz instantaneamente entrelaçada com preocupação. "Minha tia ligou", ela disse, sua própria voz soando distante e oca. "O dinheiro passou. A casa está segura." Ele ficou lá processando suas palavras. Ele deveria ter estado feliz por ela. Ele estava feliz por ela. Mas a profunda, angustiante finalidade de sua declaração ofuscou tudo o mais. O propósito de seu arranjo tinha sido cumprido. "Eu estou feliz por você, Maia", ele disse, e ela soube que ele quis dizer. Mas a dor que piscou em seus olhos era inconfundível. Uma crua, desprotegida ferida. "Eu realmente estou." A mentira estava oficialmente terminada. Tudo o que restava era o adeus. A manhã depois do Boxing Day amanheceu fria e cinzenta, o céu um espelho perfeito do humor dentro do carro. O adeus na grande porta de carvalho tinha sido a cena final de sua peça. Eleanor tinha sido surpreendentemente calorosa, beijando a bochecha de Maia e fazendo-a prometer ligar. O pai de Phineas tinha apertado sua mão, um brilho de respeito em seus olhos. Eles tinham desempenhado seus papéis até o fim, um retrato convincente de um casal feliz partindo após um feriado em família. No momento em que as pesadas portas do Bentley clicaram fechadas, a performance terminou. O silêncio que correu para preencher o vazio era imenso e sufocante. Era uma presença física pressionando-os. A mão de Phineas, que tinha estado repousando na parte inferior de suas costas momentos antes, recuou para o volante. Sua postura endureceu. Ele olhou direto para frente, sua mandíbula apertada, seus nós dos dedos brancos enquanto ele agarrava o volante. Eles não se olharam. Eles não podiam. A intimidade dos últimos dias tinha sido arrancada, deixando-os crus e expostos. Eles eram mais uma vez o Sr. Val, o CEO, e Maia Miller, sua assistente. Dois estranhos ligados por um contrato que era agora nada mais do que uma fonte de mútua e agonizante dor. Cada milha que passava era uma contagem regressiva para o fim inevitável. O horizonte da cidade, outrora uma promessa distante, cresceu maior, mais definido. Cada prédio uma lápide marcando a morte de sua bela realidade temporária. Na metade do caminho de volta, sem uma palavra, Phineas desacelerou o carro e encostou em um mirante panorâmico deserto. O local dava para um vasto lago congelado. Sua superfície, uma folha de branco leitoso sob o céu nublado. Ele cortou o motor. O súbito silêncio absoluto era ensurdecedor. Ele manteve seu olhar fixo na extensão congelada, incapaz de olhar para ela. "Maia", ele começou, sua voz um som áspero, forçado, como se as palavras em si fossem um esforço físico. "O contrato, nós não temos que segui-lo à risca." Ele finalmente virou-se para encará-la, e o desespero em seus olhos foi um soco no estômago. "A cláusula de transferência", ele disse, sua voz caindo para um quase sussurro. "Nós podemos ignorá-la. Você não tem que ir."
Sua oferta pairava no ar, uma frágil, desesperada tábua de salvação. Uma parte dela, uma parte selvagem, gritando, queria agarrá-la, dizer sim, ficar, para descobrir o resto depois. Mas sua mente, afiada por uma vida de pragmatismo e autopreservação, viu a falha em seu desesperado plano. Ela olhou para ele, seu coração doendo com uma calma, profunda tristeza. E então o que, Finian? Ela perguntou, sua voz quieta, mas inabalável. O que acontece então? Eu volto a ser sua assistente. Nós passamos um pelo outro no escritório todos os dias e fingimos que este fim de semana nunca aconteceu. Eu te vejo ir para reuniões sabendo que eu nunca poderei estar com você, sabendo que nós dois quebramos a única regra em torno da qual você construiu todo o seu mundo. Ela deu uma respiração trêmula, a verdade de suas próprias palavras torcendo como uma faca dentro dela. Isso não seria uma solução. Seria um tipo especial de tortura. Ela finalmente encontrou seu olhar, seus próprios olhos enchendo-se de lágrimas. Ela recusou-se a deixar cair. É melhor assim, um corte limpo, suas palavras. A fria, inescapável lógica de seu argumento o deixou em silêncio. Ele não tinha contra-argumento. Ele sabia que ela estava certa. Ele tinha desenhado a armadilha ele mesmo. E agora eles estavam ambos presos nela. A dor que inundou seu rosto era tão crua, tão completa, que ela teve que desviar o olhar. Ele ligou o carro novamente. O rugido dos motores, uma brutal intrusão em sua miséria compartilhada. Ele voltou para a estrada e eles dirigiram o resto do caminho em um silêncio pesado, de coração partido, deixando o lago congelado e sua última esperança desesperada para trás. O último dia de Maya na sede de Nova York foi uma experiência surreal fora do corpo. O escritório, outrora um lugar de rotina familiar, reconfortante, agora parecia um país estrangeiro. Os alegres, nós sentiremos sua falta, e boa sorte em Seattle, de seus colegas eram como picadas de alfinete contra a crua, escancarada ferida de seu coração partido. Ela sorriu. Ela os agradeceu. Ela desempenhou o papel de uma funcionária animada com uma promoção. Tudo enquanto seu mundo interior estava desabando. Ela passou o dia metodicamente embalando o conteúdo de sua mesa em uma pequena caixa de papelão. Cada item, uma foto emoldurada de sua tia, uma caneca de café lascada, uma coleção de canetas gastas, era uma relíquia de uma vida que não mais parecia a sua própria. Ela evitou olhar para as paredes de vidro do escritório de Finian, mas ela podia sentir sua presença, uma atração magnética que ela tinha que conscientemente resistir. Ele não emergiu o dia todo. Ele era um fantasma em sua própria fortaleza, uma presença silenciosa, invisível no coração do movimentado escritório. Precisamente às 5 horas, o telefone de sua mesa tocou. O identificador de chamadas era sua linha privada. Maya, sua voz era formal, desprovida de toda a emoção. Poderia você vir para sua reunião final de transferência? A formalidade era absurda, uma cruel paródia de suas usuais interações profissionais. Ela deu uma respiração profunda, endireitou seus ombros e caminhou o caminho familiar para seu escritório pela última vez. Ele estava de pé junto à janela, olhando para a cidade, suas costas para a porta. Ele não virou quando ela entrou. O conselho oficialmente aprovou a transferência, ele disse ao vidro, sua voz um monótono. Seu voo para Seattle está confirmado para as 7 da manhã de amanhã. Um carro estará em seu apartamento às 4h. Ele estava recitando fatos, encerrando uma transação. Não havia vestígio do homem que a tinha segurado em seus braços, que a tinha beijado sob o visco, que tinha olhado para seu rascunho como se fosse um tesouro inestimável. Obrigado por sua assistência neste fim de semana, Maya. Ele acrescentou, as palavras soando rígidas e ensaiadas. Foi um sucesso. Uma raiva fria, quieta começou a queimar através de sua dor. Era isso tudo que era para ele agora?
Uma transação bem-sucedida? Ela não o deixaria esconder atrás de sua armadura corporativa. Ela não deixaria a história deles terminar assim. Finian, espere, ela disse, sua voz quieta, mas firme, parando-o enquanto ele começava a recitar detalhes sobre sua ajuda de custo para a mudança. Ela caminhou lentamente em direção à sua mesa. Com movimentos deliberados, firmes, ela puxou o anel de noivado de seu dedo. A pele por baixo estava pálida, com marca. O anel sentiu-se quente de sua pele, enquanto ela o colocava gentilmente na superfície polida e vazia de sua mesa. O pequeno, elegante objeto parecia perdido e dolorosamente triste no vasto, estéril espaço. O gesto foi final, um quieto, definitivo fim para seu casamento fictício. Ele finalmente virou da janela, seus olhos fixos no anel, então levantou para seu rosto. A máscara de fria indiferença se foi, e sua expressão era de pura, não diluída dor. Eu não quero isso, ele disse, sua voz baixa e áspera. Guarde-o. Um sorriso triste tocou seus lábios. Obrigada, Finian, mas... Ela respondeu suavemente. Nunca foi realmente meu. Ela segurou seu olhar por um último momento de partir o coração, memorizando o rosto do homem que ela amava e estava prestes a deixar para sempre. Então ela virou e saiu de seu escritório, seus passos silenciosos no carpete luxuoso. Ela não olhou para trás. Ela não podia. Ela o deixou sozinho em sua fortaleza de vidro, com um pequeno anel brilhante e o ensurdecedor, esmagador de alma silêncio da vida que ele tinha escolhido. Uma semana passou. Para Maya, Seattle era uma cidade pintada em tons de cinza. A chuva era uma constante garoa chorosa que espelhava a dor perpétua em seu peito. Ela moveu-se através dos movimentos de sua nova vida como um fantasma. Seu novo apartamento era moderno e espaçoso. Seus novos colegas eram agradáveis. Seu novo papel era desafiador. Ela tinha a segurança financeira pela qual ela tinha sacrificado tudo. A paz de espírito sabendo que sua tia estava segura. Por toda medida lógica ela tinha vencido, mas ela nunca tinha se sentido tão profundamente pobre. O vazio era um companheiro constante. Cada xícara de café a lembrava do restaurante barato onde sua história começou. Cada olhar de passagem em uma livraria a fazia pensar na cópia gasta de O Pequeno Príncipe que ela agora mantinha em sua mesa de cabeceira. Ela estava segura, mas estava esvaziada. Em Nova York, a vida de Finian era um estudo em opulenta vastidão. O silêncio em sua cobertura, outrora um santuário cobiçado, era agora um rugindo, opressivo vazio. Ele passava pela porta fechada da suíte da ala leste, e a ausência de sua presença era um golpe físico. O escritório, seu reino, sentia-se estéril e sem sentido. Ele encontrou-se olhando para sua mesa vazia, um membro fantasma que ele ainda podia sentir, meio esperando que ela entrasse com um alegre bom dia. Sr. Vale. Ele tinha o que ele sempre pensou que queria. Sua família aplacada, sua vida ordenada e livre de complicações emocionais. Ele tinha alcançado a paz, mas ele descobriu que paz sem ela era apenas outra palavra para a solidão. Ele tinha cirurgicamente removido a única variável que fazia seu estéril mundo controlado valer a pena viver. Uma noite, incapaz de dormir, ele encontrou-se na biblioteca. Ele estava sem rumo, passando sua mão ao longo das lombadas dos livros, quando seus dedos roçaram contra uma única folha de papel solta enfiada entre dois grandes volumes. Ele puxou-o para fora. Era seu rascunho, o simples desenho a carvão da solitária árvore de carvalho coberta de neve. Ele olhou para ele, e a memória daquele dia chocaram, de seu rosto quando ela o deu a ele, do sentimento genuíno, sem verniz no gesto, o atingiu com a força de um impacto físico. Este pequeno pedaço de papel continha mais verdade, mais calor, mais vida do que qualquer outra coisa em seu mundo perfeitamente curado. Naquele instante, a última de suas cuidadosamente construídas paredes de lógica e autopreservação desmoronou em pó. Ele tinha sido um tolo.
Um brilhante, covarde tolo que tinha deixado a maior coisa que tinha jamais acontecido a ele ir embora por causa de uma regra que ele tinha escrito em uma vida diferente para proteger-se de um diferente tipo de dor. Ele marchou para sua mesa, seus movimentos preenchidos com um súbita, desesperada propósito. Ele pegou seu telefone e discou para sua nova assistente hipereficiente, Lucia. Era depois da meia-noite, mas ele não se importava. Cancele tudo, ele comandou, sua voz baixo, urgente rosnado. Todas as minhas reuniões para a próxima semana. Eu não me importo o que elas são. E me coloque no primeiro voo para Seattle agora. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Ele abriu a gaveta superior de sua mesa. O anel jazia lá, frio e brilhando na luz tênue. Ele pegou o seu peso familiar acomodando-se em sua palma e fechou seu punho ao redor dele. Ele não tinha plano, nem estratégia, nem argumento lógico. Tudo o que ele tinha era a nua, inegável certeza de que ele tinha cometido o maior erro de sua vida. E ele derrubaria o mundo para consertar isso. A chuva de Seattle era uma névoa fria, persistente, que agarrava-se a tudo, borrando as bordas da cidade em uma aquarela de cinza e aço. Maia puxou a gola de seu casaco mais apertado enquanto ela saía da anônima torre de vidro de seu novo prédio de escritórios. Era o fim de outro longo, vazio dia, um dia que ela tinha sobrevivido focando-se unicamente nas tarefas à sua frente, construindo uma parede de trabalho para manter as memórias afastadas. Ela sentiu-se totalmente, completamente sozinha, uma figura solitária, à deriva em uma cidade de estranhos. Enquanto ela esperava o semáforo mudar, seu olhar desviou-se distraidamente pela rua. E então seu coração parou. Através do véu de chuva, ela viu uma figura, um homem, parado perfeitamente imóvel na esquina oposta, segurando um único guarda-chuva preto. Sua postura era inconfundível, uma ilha de quieta intensidade no movimentado rio de passageiros. Mesmo à distância, ela podia sentir a força de sua presença. Era Finian. O mundo pareceu desacelerar, os sons da cidade desvanecendo-se para um rugido monótono, distante. Ele não estava olhando para o tráfego ou o semáforo. Ele estava olhando apenas para ela. Como se em um sonho, ela o viu descer da calçada e atravessar a rua. O fluxo do tráfego abrindo-se ao redor dele como se por uma força invisível. Ele parou diretamente em frente a ela, o guarda-chuva os protegendo ambos da chuva. "O que você está fazendo aqui?" Ela sussurrou, as palavras mal audíveis sobre o batimento frenético de seu próprio coração. Ele olhou para ela, seu rosto despojado de todas as suas máscaras usuais. Não havia CEO nem ar de véu. Havia apenas um homem, seus olhos cheios de uma crua, desesperada vulnerabilidade que espelhava o que ela sentia em sua própria alma. A chuva gotejava das bordas do guarda-chuva, criando um pequeno, íntimo mundo apenas para eles na movimentada calçada. "Eu cometi um erro", ele disse, sua voz baixa e áspera com uma emoção que ele não mais tentava esconder. "Um erro catastrófico que muda a vida." Ele deu um passo mais perto, o espaço entre eles diminuindo até que ela pudesse sentir o calor de seu corpo. "Eu passei minha vida inteira construindo paredes para manter sentimentos fora. Eu escrevi contratos para controlar variáveis. E então você veio e você não era uma variável que eu podia resolver. Você era tudo." Sua voz quebrou e ele teve que parar para se recompor. "Eu segui as regras de nosso contrato quando eu deveria ter estado seguindo meu coração. Eu te deixei ir porque eu era um covarde. Maia, eu te deixei ir e foi a única decisão mais estúpida, mais imperdoável de minha vida." Ele alcançou em seu bolso do casaco e puxou sua mão, abrindo-a. O anel jazia no centro de sua palma, sua simples elegância. Um contraste nítido com a emoção crua do momento. "Eu sei que este anel era o símbolo de uma mentira", ele disse, seu olhar segurando o dela, intenso e suplicante. "Mas eu quero que ele se torne o símbolo de uma promessa. Uma promessa que eu passarei o resto de minha vida fazendo isso certo.
Uma promessa que eu nunca jamais te deixarei ir novamente. Ele não se ajoelhou. Ele não fez uma pergunta. Ele simplesmente ficou lá na chuva oferecendo a ela o anel, oferecendo a ela seu coração. Seu mundo inteiro segurado na palma de sua mão. Foi um silencioso, desesperado, belo convite para vir para casa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Maya, quentes contra sua pele fria, misturando-se com a fria chuva de Seattle. Ela olhou para o anel brilhando em sua palma. Um pequeno farol de esperança no crepúsculo cinza. Tudo o que ele tinha dito, cada rachadura em sua voz, cada grama de emoção crua em seus olhos, era um testemunho de uma verdade em que ela tinha tido muito medo de acreditar. Ele tinha voltado por ela. Por toda a sua vida, ela tinha sido a que ficou para trás. Aquela que tinha que se adaptar, seguir em frente para fazer uma nova vida a partir dos pedaços da antiga. Ela era a criança adotiva temporária, a nova garota quieta, a assistente cuja partida foi planejada antes de sua chegada. Ninguém tinha jamais virado. Ninguém tinha jamais cruzado um país na chuva, apenas para ficar em uma esquina de rua e dizer que tinha cometido um erro. Até agora, ele tinha escolhido ela. Não como uma conveniência, não como uma solução para um problema familiar, mas como o essencial, insubstituível centro de seu mundo. Com uma mão trêmula, ela esticou, mas não pelo anel. Ela gentilmente pegou a mão dele, seus dedos enrolando sobre os dele, fechando-os ao redor do pequeno, precioso objeto. Seus olhos arregalaram-se em um lampejo de medo de parar o coração, mal interpretando sua ação. Eu não quero o anel, Finian, ela disse suavemente, e ela viu a esperança esvair-se de seu rosto, sua expressão desmoronando. Ela apertou seu aperto na mão dele, segurando firme. Eu quero o homem que está segurando-o. Ela sussurrou, sua voz espessa com lágrimas e uma alegria tão avassaladora que parecia que podia levantá-la do chão. O alívio que lavou sobre seu rosto foi absoluto, um nascer do sol após uma longa, escura noite. Foi a coisa mais bonita que ela tinha jamais visto. E então não havia mais palavras. Ela lançou-se em seus braços, suas mãos emaranhando-se em seu cabelo, sua boca encontrando a dele. Ela o beijou com todo o desejo reprimido, toda a dor de cabeça, todo o desesperado amor não dito da semana passada. Foi um beijo de reencontro, de perdão, de um futuro recuperado das cinzas de um contrato quebrado. Ele a beijou de volta com uma feroz e possessiva desesperação, seus braços envolvendo-a, levantando-a ligeiramente de seus pés, segurando-a como se ele nunca mais fosse soltar. O guarda-chuva caiu de sua mão, esquecido, caindo ruidosamente na calçada molhada. Eles estavam de pé na chuva torrencial, alheios aos transeuntes que os olhavam, perdidos em seu próprio mundo. Um mundo para o qual eles tinham encontrado seu caminho de volta. Ela finalmente se afastou, sem fôlego, encostando sua testa contra a dele. Leve-me para casa, Finn. Ela sussurrou contra seus lábios. O nome um termo de carinho que ela só tinha usado na privacidade de seu próprio coração. Sempre, ele respirou, sua voz cheia de uma promessa que era mais vinculativa do que qualquer contrato. Sempre. O ar não estava preenchido com um cheiro de caros e estéreis arranjos florais, mas com o aroma quente, rico de agulhas de pinheiro e pão de gengibre recém-assado. A luz não vinha de milhares de frios, perfeitamente colocados LEDs, mas das alegres chamas dançantes em uma lareira de pedra, e do suave e multicolorido brilho de ornamentos descombinados em uma árvore de Natal ligeiramente torta. Um ano depois do fim de semana que tinha estilhaçado e refeito seus mundos, Maya estava na sala de estar da aconchegante, cheia de luz casa que eles tinham comprado juntos. Não era uma mansão ou uma fortaleza. Era um lar. Com um suave, contente sorriso, ela alcançou para pendurar uma desajeitada estrela feita à mão em um galho alto, sua outra mão repousando gentilmente no inchaço de seu estômago.
Um par de braços fortes a envolveu por trás, e um queixo veio a repousar em seu ombro. As mãos de Finian uniram-se às dela, cobrindo-as em um gesto de amor protetor compartilhado. Cuidado, Sra. Vale, ele murmurou em seu ouvido, sua voz um baixo, feliz resmungo. Nós não queremos você e nosso pequeno passageiro se esforçando demais. Ela inclinou-se para trás contra seu sólido corpo, seu coração cheio a ponto de explodir. Eles tinham sido casados por 6 meses em uma cerimônia quieta, em uma praia ensolarada com apenas sua tia e alguns amigos próximos como testemunhas. Tinha sido perfeito, real e inteiramente deles. Uma suave tosse da porta atraiu a atenção deles. Eleanor Vale estava lá, não mais a formidável matriarca, mas uma mulher suavizada por uma alegria que ela nunca tinha esperado. Ela aproximou-se deles, um pequeno pacote embrulhado em seda em suas mãos. Eu tenho algo para você, Maia, ela disse, sua voz gentil, entrelaçada com uma genuína, incomum emoção. Maia desembrulhou o presente cuidadosamente. Dentro, aninhado em camadas de papel de seda, estava um minúsculo conjunto de roupas feito à mão, um pequeno gorro e botinhas combinando de crochê de um macio, amarelo manteiga, fio. O conjunto era requintadamente feito, mas claramente velho. A cor desbotada com o tempo. Foi a primeira coisa que Finian já vestiu, Eleanor explicou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas enquanto ela olhava para seu filho. A roupa com que eu o trouxe para casa do hospital enguardei-a todos estes anos. Ela olhou de volta para Maia, seu olhar quente e cheio de aceitação. Eu quero que seja seu agora para meu neto. O gesto, o passar adiante de tal preciosa e íntima peça da história familiar, foi afinal incondicional boas-vindas que Maia nunca soube que estava perdendo. Era um abraço no coração de uma família da qual ela agora era verdadeiramente parte. Lágrimas de pura felicidade escorriam pelo seu rosto enquanto ela se levantava e abraçava sua sogra. Um abraço sincero, pegajoso que falava volumes. Finian os observou, seu próprio coração tão cheio que parecia que podia transbordar. Ele deu um passo à frente e envolveu seus braços ao redor de ambos, as duas mulheres mais importantes em sua vida, puxando-os para um abraço compartilhado. Sua história tinha começado com um desesperado apelo em uma solitária véspera de Natal, um frio contrato para um fim de semana de mentiras. Terminou aqui no caloroso brilho de sua própria árvore de Natal, com a promessa de uma nova vida a caminho, e a quieta, inabalável certeza de que eles tinham encontrado lá para sempre. Não em uma cláusula, nem em uma brecha, mas no bagunçado, belo, incondicional amor que eles tinham construído juntos.